A gente sente a falta de muitos ainda aí no nosso meio, e nós cremos que Deus fará, né, o milagre necessário, né? Então, nesse momento, eu vou convidar aqui à frente o irmão Genilson. O irmão Genilson vai estar orando, né, pedindo a Deus pela nossa membresia. Tá bom, irmão Genilson? Que eles possam ser despertados pelo Espírito Santo de Deus. Não somos nós que convencemos, mas é o Espírito Santo de Deus. E o outro pedido, nós vamos pedir por missões, né? Nós vamos entrar o mês que vem em campanha de missões, mas a missão nós fazemos todos os dias, né? Esse é o nosso papel como servo de Deus, é proclamar o Evangelho. Então, que possamos estar orando pelos nossos evangelistas, pelos nossos missionários, por nós, que o Senhor nos capacite, que o Senhor faça que possamos abrir a nossa boca por onde passarmos e falar do amor do Senhor para aqueles que necessitam. Então, para esse pedido específico, eu vou convidar aqui o irmão Ismaí. Então, nós vamos fazer esses 2 momentos de oração, entregando esses 2 pedidos com os nossos irmãos. Oramos. Senhor Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar na Tua casa neste momento para orar e falar contigo, Senhor. Abençoe a cada irmão presente neste momento que está na Tua casa. Abençoe aqueles que não vieram, Tu sabe o motivo de cada um deles, Senhor. Traga, Senhor, fortalece aqueles que não estão vindo, Senhor. Tu sabe o motivo, porquê. E dá a eles força, Senhor, para eles vencer, Senhor. Assim como nós estamos aqui na Tua presença, que eles estejam junto conosco. Abençoe o pastor desta igreja, abençoe a cada membro, a cada visitante. Toma na Tua mão aqueles que nos ajudam nesta noite, Senhor. Abençoe a cada pessoa neste momento, toma nossos familiares, aquelas pessoas, desperta a cada um deles. Nós pedimos e agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Boa noite. Oramos. Nosso Deus, muito obrigado, meu Deus, estarmos reunidos em Teu nome. Nós Te louvamos, Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Entregando aqui, Senhor, a irmã que está à frente, dirigindo, toma nas Tuas mãos, Senhor, incansável na Tua obra. Tu possa abençoar ela, o seu esposo, sua família, abençoar o pastor Celso, seu ministério, Senhor, ministério do corpo diaconal, abençoar todos os ministérios da PIB de Pilar, todas as missões, ó Deus, que estamos agora já em campanha, que possamos, ó Deus, não só alcançar, mas ultrapassar, para a honra e glória do Teu nome. Só possa estar visitando os missionários espalhados no mundo, esse mundo, ó Deus, que carece de Ti. Deus, só possa, Deus, curar os enfermos. Deus, tem pessoas, ó Deus, hospitalizadas, pessoas acamadas. Cura, Deus, para a glória do Teu nome. Visita, Senhor, os hospitais. Visita todos aqueles evangelistas, Deus, que pregam a Tua palavra. Pastores, missionários, todos, ó Deus, que trabalham em Tua causa. Por tudo, Senhor, nós Te pedimos. Pelo nosso Brasil, Deus, que possa acabar essa pandemia tão terrível. Tu possa, Deus, curar e libertar o Teu povo. Fica conosco, Deus. Dê um restante de culto na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos, nesse momento, ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos 147. Eu vou pedir a ajuda da igreja. Eu lerei os números ímpares e os irmãos, a congregação, lerão os números pares. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas.
Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. O que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que o esperam na sua misericórdia. Porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Mostra sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Louvai ao Senhor. Vamos todos juntos declarar essa última frase? Louvai ao Senhor. Que a todo tempo possamos ter louvor em nossas bocas. Amém? Então, nesse momento, eu vou convidar o irmão Douglas novamente, o pastor aqui. Nós vamos fazer um momento de ofertório. E você poderá estar assim, aqui à frente, entregando seus dízimos e ofertas na casa do Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Minha vida. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois
cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Pai, e agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos fez. Agradecemos, Deus, por mais um dia de vida, Pai. Agradecemos, Deus, pelo teu poder, pelas tuas mãos estendidas sobre nós. Queremos invocar o teu nome neste lugar, Senhor. Queremos, Senhor, pedir pela tua presença, Pai, aqui conosco. Senhor, atenta, Senhor, aos nossos pedidos, às nossas orações. Nós carecemos de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, consagrar, Senhor, cada centavo, Deus, que foi depositado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Cada centavo esse, Senhor, que vai ser usado para o Teu reino aqui na terra, para a propagação do Teu nome, Senhor, para ajudar as viúvas, os órfãos, os necessitados. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, Deus, ter misericórdia do Teu povo. Abra portas, Senhor, onde está fechado, Pai. Em nome de Jesus, que aquela promessa de emprego, Senhor, que foi tão prometida, Senhor, possa ser liberada sobre o Teu povo, Deus. Nós estamos passando, Deus, por um momento difícil, um momento onde, Senhor, muitos perdem seus empregos, muitos perdem, Senhor, a sua fonte de renda, mas, Pai, nós confiamos em Ti, confiamos no Teu poder, confiamos, Senhor, na Tua unção, Senhor, que cobre essa terra, e nós sabemos, Deus, que o Senhor não nos deixará passar por necessidade. Nós estamos aqui, Senhor, louvando e agradecendo a Ti, porque o Senhor tem sido misericordioso para as nossas vidas, Senhor. Pai, seja com a Tua igreja, com cada organização, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu passo a palavra ao pastor. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Esse amém está muito fraco, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Agora sim, agora deu para ouvir lá embaixo. Se você ainda não cumprimentou a pessoa que está perto de você, faça aí, né? Aquele toquezinho assim, aquele abraço virtual, tá bom? No banco de frente, da frente, de trás, do lado, né? Vamos nos confraternizar nesse momento. Quarta-feira que o Senhor nos fez, temos que ter a alegria de estarmos aqui, né? Porque passamos por um dia, talvez de muitos trabalhos, de muitas lutas, mas o Senhor nos trouxe para adorar ao Senhor nessa noite. Amém, queridos? Vamos glorificar o nome do Senhor, adorar esse Deus que nos dá vida, que nos dá o alimento, que nos dá o teto para nos abrigar do sol e da chuva. Esse Deus está aqui através do Espírito Santo. Amém? Nós começamos na quarta-feira passada a falar sobre liderança. Uma das coisas que eu pontuei foi lá no texto de Gênesis, falando que nós fomos chamados para liderar. Todos nós. E aí, alguns podem falar assim, pastor, mas eu nunca liderei nada, pastor. Como é que eu vou? Eu nunca falei em público. Queridos, em alguma esfera nós lideramos. E aí eu coloquei pelo menos 3 esferas. Nós lideramos a nós mesmos, e a Bíblia fala que a gente precisa ter o autocontrole. Nós lideramos o outro e nós lideramos um grupo. Então, em uma dessas fases de liderança você vai se encaixar. Ou a você mesmo, ou o outro, ou o grupo. E isso é inato, isso nasce conosco. E é uma ordem que Deus deu quando cria o homem, quando cria a mulher. Deus fala assim, dominem, sujeitem todas as coisas. Então Deus nos deu naturalmente o dom para a liderança. E aí depois eu falei 7 características dos líderes, e que essas 7 características, elas podem fluir naturalmente,
né? E a gente vê muito isso nas crianças. A minha mãe cuida de crianças e eu vejo lá, irmão Severino, no grupinho lá, principalmente das meninas, né? As mulheres vão dominar o mundo mesmo. Tá? Estão falando aí, mas eu afirmo, porque as meninas são articuladas. Elas se juntam ali e fazem as brincadeiras de panelinha, irmã Eliane. E juntam e fazem brincadeira com boneca, montam casinha. Enquanto isso os garotos... Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Enquanto isso os garotos ficam batendo cabeça o dia todo para lá e para cá, né? Não conseguem fazer uma coisa junto. Mas as meninas, elas se articulam. E nessa articulação das meninas, irmão Humberto, a gente percebe que tem sempre uma que se destaca. Né? Essa, ela puxa a brincadeira. Ó, vamos brincar de quê? Não, vamos brincar disso. Né? Organiza tudo. Isso aí é uma característica de liderança inata. A pessoa já nasce com isso. Mas também nós falamos no estudo passado que a liderança ela é construída, ela é formada. Então basta você aprender os passos da liderança, você fazer um curso de liderança, você ler sobre liderança e principalmente você pedir a Deus sabedoria para liderar, e Ele te dá. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá e não lança em rosto. Ou seja, Ele não te cobra. Não vai te cobrar nada, vai ser de graça. Então nós aprendemos sobre isso. E hoje, Vinícius, pode colocar para mim, por favor? Eu estou sem o passador, Vinícius. Então meu passador hoje vai ser você, viu? Vai ser seu dedo aí. Hoje nós vamos falar sobre a questão de liderança no segundo curso, perguntando quem é você? Você sabe quem é você? Você já parou no espelho para olhar, né? E perguntar, quem sou eu? E Heráclito ele diz o seguinte, que um homem não entra 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo, a água passou, e o homem também não é o mesmo. Nós estamos em processo contínuo de transformação. Se você olhar para você há 10 anos atrás, as coisas que você falava, que você fazia, como você trabalhava, você vai ver que hoje você mudou isso tudo. Você já não trabalha mais como você trabalhava 10 anos atrás. Hoje você ganhou mais experiência. Hoje você... obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Hoje você aprendeu novas coisas na sua profissão. Talvez você aprendeu com os erros do passado. Ok? Talvez você aprendeu com os erros do passado. No seu casamento também é diferente. Né? O próprio corpo físico vai mudando, né? Esses anos para cá, eu adquiri um defeito na minha camisa, que ela fica para frente assim, sabe, irmão? Toda camisa que eu boto está com um defeito no tecido, né? Fica esse volume, irmão Beto, aqui, né? Aí a menina falou, isso aí sai com caminhada, né? Por quê? Mas eu era assim, mais novo? Não, quando eu casei eu era, né, fininho até demais. Mas aí o tempo vai passando, a gente vai mudando, gente. Porque nós estamos em processo de transformação. Então, uma das premissas do líder é saber quem é você. Quem é você? E aí você vai trabalhar isso com quem te formou, que é o Senhor. O Senhor vai dizer quem é você. E aí você precisa aprender quem é você nas suas virtudes e nos seus vícios, nas suas qualidades e nos seus defeitos. Hoje eu fiquei muito feliz pela manhã, né, com a notícia de uma irmã que veio ao gabinete pela manhã, assim que eu cheguei na igreja, e me falou, olha, pastor, eu aprendi que eu tenho defeitos. Aprendi que eu tenho defeitos e que eu não sou perfeita. E a partir disso, eu estou retomando meu casamento. Meu casamento está sendo reconstruído, porque eu tenho defeitos. Meu esposo também falou que tem defeitos, mas eu também tenho. Eu errei também. E agora nós estamos caminhando juntos. Irmãos, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Depois de um tempo separados, o casal está
reconstruindo. A partir, queridos, do autoconhecimento. Do conhecimento que eu reconhecer que eu tenho defeito. Viu? Eu tenho defeito. Eu não sou perfeito. Às vezes eu cobro a perfeição do outro, mas eu tenho defeito. Então esse autoconhecimento, saber quem é você, é uma coisa fundamental para que a gente possa liderar. E aí, dentro disso, a gente fala que todo líder precisa ter o quê? Autoconhecimento. Então a minha proposta hoje é que você saia daqui desenvolvendo teu autoconhecimento. Sabendo até onde você consegue ir, não exigindo além das tuas forças. Muitas pessoas estão vivendo hoje com ansiedade, e uma ansiedade que dá até, vai às portas da depressão, porque ela não sabe o seu limite. Ela acha que dá para abraçar o mundo todo com seus bracinhos pequenos. Ou seja, ela não tem o quê? Um autoconhecimento. O autoconhecimento nos ajuda a limitar as nossas ações dentro do que podemos fazer. Irmãos, não adianta você querer fazer tudo. Não dá. Pastor, eu quero cuidar da minha casa, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar, eu quero fazer um curso, eu quero... Não dá. Você tem que ter autoconhecimento, e esse autoconhecimento ele vai preservar a tua saúde física, espiritual e emocional. Então o autoconhecimento, todo líder precisa ter autoconhecimento. Você precisa conhecer os teus limites, até onde dá para você ir. Eu estava conversando com um colega pastor, e ele estava bem acima do peso, 20 quilos acima do peso. E ele falou: Celso, eu fui jogar uma bola, lançaram a bola para mim na direita e eu corri. Quando eu corri, alcancei a bola, eu já não consegui, irmão Hélio, voltar. Aí eu fiquei ali, faltou a... Gente, socorro. Eu falei: você sabe o que é isso? Faltou autoconhecimento do teu condicionamento físico. Você já não é mais um menino, você está 20 quilos acima do teu peso. Já não dá mais para dar esse pique aí. Assim acontece conosco na vida, nas coisas da vida, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, seja ele de casamento, seja ele pai e filho, seja ele entre vizinhos, entre colegas de faculdade, de escola. Nós precisamos usar o nosso autoconhecimento para que nós possamos saber os nossos limites. Até onde eu posso ir. E aí, dentro disso, Vinícius, travou aí, me ajuda aí. Isso, eu quero falar de um líder. E passou, Vinícius, passou. Agora, baguncei tudo. Amém. O líder Moisés. Eu quero falar sobre esse homem, que você, desde criancinha, pequena, aprendeu sobre Moisés na escola bíblica dominical, na classe das crianças. E eu quero falar sobre esse líder chamado Moisés. Mas antes de começar aí, propriamente dito, os tópicos do estudo e falar sobre Moisés, eu quero ler um texto com você e depois a gente orar também. Oração nunca é demais. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Você vai ler na sua Bíblia, viu, Vinícius? Não precisa colocar na projeção, não. Vamos ler na Bíblia, Colossenses, carta de Paulo à igreja em Colossos, Colossenses, o capítulo é o 3, e os versos são 23 e 24. Colossenses, capítulo 3. Você vai abrir a sua Bíblia, vai acessar a sua Bíblia no aplicativo de celular. Colossenses 3, verso 23 e 24. Quando você procura aí, deixa eu pegar meu celular ali. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga aguarde, pastor. Como ninguém disse aguarde, todos acharam. O texto sagrado diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração,
como para o Senhor, e não para homens. Verso 24, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Abaixe sua cabeça. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, Senhor. Obrigado porque essa igreja tem mantido as suas portas abertas, ó Deus. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja, Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem derramado sobre nós o teu Espírito Santo. O Espírito Santo que não nos deixa parar, que nos retira todo medo, Senhor. Que nos dá um espírito de fazer algo, ó Pai, grande para o Senhor. Que nos retira o espírito de covardia, Senhor. E nos dá um espírito de intrepidez. Pai, continua abençoando o teu povo. Traz de volta o teu rebanho para a tua casa, Senhor. É uma obra tua, não nossa, Senhor. E nos abençoa com esse estudo, para que possamos aprender mais da tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu quero falar com você sobre Moisés. E há alguns aspectos interessantes da vida desse homem, desse líder chamado Moisés. Vinícius, me ajuda aí. Passa próximo. Se nós pegarmos o texto de Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, nós vamos ver que aquele tema ali que está ali, está aqui na projeção, do rio Nilo ao palácio. Ele é um tema propício para a vida de Moisés. Ali na primeira imagem que eu separei, aqui à sua esquerda, está ali um bebê no cesto, feito de juncos, e em meio à margem de um rio. O rio Nilo é um dos rios mais perigosos para você entrar, porque a população de crocodilos desse rio é uma das mais altas do mundo. Pensa num rio cheio de crocodilo, e olha, crocodilo, irmãos, é maior que jacaré. O jacaré ele dá 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. O crocodilo dá 5 metros. Então são animais ferozes e são animais enormes. Moisés foi colocado nesse meio desses animais. Mas Deus tinha um plano com a vida desse homem. E Deus o levou para a margem do rio. Ali a filha de Faraó estava a se banhar junto com as suas serviçais. E ali alguém vai e vê, né? Olha, tem uma criança boiando ali. E ali toma-se aquela criança e a filha de Faraó resolve adotar aquela criança perdida boiando naquele rio. E na segunda imagem já é Moisés, tipicamente vestido como um egípcio do palácio de Faraó. Moisés foi educado com todas as artes egípcias. Moisés ele aprendeu sobre a matemática. Moisés aprendeu sobre a arte da guerra. Moisés ele teve ensinamentos de liderança também, porque seria um possível sucessor ao trono de Faraó. E aí Moisés foi forjado ali no Egito. E é interessante, uma pessoa que tinha um sangue hebreu, mas que tinha uma cultura e uma criação egípcia. Essa é a história de Moisés. E aí, em Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao verso 15, eu faço uma coligação com Atos 7:23, e eu gostaria de fazer a leitura para que a gente possa compreender aquelas duas imagens que eu coloquei ali na cena. Eu vou pedir ajuda dos irmãos, um irmão ou uma irmã que pudesse abrir a Bíblia Sagrada no Êxodo capítulo 2 e que lesse do verso 11 ao verso 15, e outro ou outra abrisse aí sua Bíblia no Atos, livro de Atos, Novo Testamento, capítulo 7, verso 23, e aí a gente faz essas duas leituras para a gente entender a coligação desses textos e entender o que está acontecendo na vida desse homem chamado Moisés, desse líder chamado Moisés. Quem achou? Êxodo 2, de 11 a 15, quiser ler,
Fábio, tem um microfone aí que possa disponibilizar? Que aí a gente consegue ouvir, né? Enquanto o Fábio vê o microfone, eu quero avisar para os irmãos, vamos do Facebook também, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Que nós estamos em teste de um novo programa, tá bom? Estamos ajustando o som, estamos ajustando a imagem para melhorar a qualidade da nossa transmissão. Então, gente, tudo que começa, né? A gente está ainda aprendendo aí a manusear os programas de computador, tá bom? Então, já peço perdão ao pessoal do Facebook, que a gente vai ter alguns defeitinhos aí, tá bom? Mas estamos em melhoria. Quem é que pode ler para mim Êxodo capítulo 2, do verso 11 ao verso 15? Vai ganhar lá embaixo um copo com água gelada do bebedouro. Êxodo capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. É só levantar a mão, irmão Diácono Douglas vai levar o microfone até você. Êxodo 2, do 11 ao 15. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou uma a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio, e escondeu-se na areia. E tomou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te pôs a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Muito bem, muito obrigado, minha irmã. É Atos capítulo 7, verso 23. Irmão Genilson ali levantou a mão. Mais um ganhador de um copo com água gelada do nosso bebedouro. Irmão Genilson vai estar lendo. Atos 7, verso 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, filhos de Israel. Muito bem, então está ali Moisés, aquele bebê encontrado ali na beira do rio, formado no palácio de Faraó. O Egito era a maior potência do mundo nessa época, é os Estados Unidos aí do mundo da época. E Moisés atingiu a idade de 40 anos. E ele vê ali um hebreu sendo castigado, ferido por um egípcio. E ele olha e vê que não havia testemunhas ali oculares. E o que é que ele faz? Ele tira a vida do egípcio. E ele pega o corpo do egípcio e esconde na areia. Mas depois de um tempo, ele vai tentar apartar a briga entre 2 hebreus. E aí, aquele ato que ele cometeu vem à tona. E ele teme. E esse temor é tão grande que Moisés foge do Egito. E aí começa a saga da vida desse homem, aos 40 anos. Começa ele a viver experiências no deserto, porque ele foge para o deserto. E aí esse homem começa a experimentar o propósito de Deus para a vida dele. Esse líder chamado Moisés. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem um propósito na tua vida. Você crê nisso? Deus tem um propósito na tua vida. Muitas vezes você foge, você corre, você vai como Elias para dentro da caverna e falar: não tem nada comigo, não sou eu, não foi meu nome que foi falado. Meu querido, minha querida, quando nós fugimos do propósito de Deus para nós pagamos um preço. Moisés pagou um preço. Moisés pagou um preço por isso. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, ele conseguiu se encaixar naquilo que Deus promoveu para a vida dele e teve o propósito de Deus para a vida dele.
E aí em Atos 7, Êxodo 3:1 e Atos 7:30, a gente vê ali Moisés pastoreando as ovelhas, o rebanho do seu sogro Jetro. Vamos dar uma olhada aqui, Êxodo capítulo 3, verso 1. Abra sua Bíblia. Depois nós vamos para Atos capítulo 7, verso 30. Vamos ver o que o texto nos fala aqui sobre esse líder chamado Moisés. O texto diz aí, o primeiro texto de Êxodo 3 fala: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então ali Moisés estava no trabalho, na lida diária, porque ele fugiu do Egito, ele fugiu do palácio de Faraó, ele saiu do meio daquela grande potência da época, e ele foi parar no deserto. E lá no deserto ele encontrou uma família, e lá ele casou, e havia seu sogro chamado Jetro, que tinha um rebanho de ovelhas, de cabras, e ele começou a trabalhar apacentando aquele rebanho. E aí o texto lá de Atos, e a gente vai para Atos, capítulo 7, no verso 30. Esse texto ele vai falar também sobre Moisés, e ele vai dizer o seguinte: decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então Moisés, 40 anos ele viveu no Egito. Aos 40 anos ele foge com medo de ser descoberto e de ser até morto pelos egípcios. E ele vai para o deserto, encontra ali uma família, uma sociedade nômade, casa-se ali e começa a trabalhar para o sogro chamado Jetro. E ele passa 40 anos trabalhando para o seu sogro. Então, um cálculo, Moisés já estava com cerca de 80 anos aproximados. E aí, o que acontece? Ele recebe uma missão de Deus. E o texto está lá nesse capítulo de Êxodo que nós lemos, no verso 1 ao verso 10. Então eu vou dar a oportunidade a você, para você me ajudar a ler também esse texto. E Diácono Douglas vai estar nos ajudando com o microfone. Você que quiser ler, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. E você que quer ler, abra aí, levante a mão e aí faça a leitura aí, tá bom? Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Deus fala com Moisés em Horebe. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores.
Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Muito bem, muito obrigado, minha irmã. Então Moisés, ele recebe uma missão. Meus irmãos, todos nós recebemos uma missão de Deus. Você não está aqui de passagem, à toa nessa terra. Como eu disse, Deus tem um propósito, Deus tem uma missão para a sua vida. Todos nós recebemos uma missão de Deus. E mesmo ali no deserto, passando no deserto, e deserto é escassez, é dificuldade, Deus levanta esse homem para cumprir a missão da herança, de fazer valer a herança que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Quando Deus ele fala isso para um hebreu, para nós brasileiros, latino-americanos, nós não temos muito noção disso. O que é falar Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Mas para o povo hebreu, para o judeu, isso tem um sentido amplo e profundo. Por quê? Porque Abraão, Isaque e Jacó representam a promessa de Deus para um povo. Deus chamou Abraão e disse: olha, sai-te do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu hei de te mostrar e farei de ti uma grande nação. Havia uma promessa sobre Abraão. E essa promessa ela chegou ao seu filho Isaque, que chegou ao seu filho Jacó. Mesmo Jacó sendo suplantador, passando todo mundo para trás, Deus vai e trabalha com Jacó e muda o nome dele para Israel. Deus estava todo o tempo cumprindo a sua promessa na vida daqueles homens. E aí agora é Moisés. Talvez nós tenhamos aqui no nosso meio vários Moisés. Talvez você seja um Moisés e não saiba. Deus tem uma missão para você no meio da sua família, na sua casa, na sua parentela, na sua vizinhança. Eu contei aqui de um testemunho, e isso está gravado também no Facebook aí, do vídeo passado, que na minha rua, né, eu morava numa rua aqui no Pilar, e que era barro, era vala de um lado do outro, os carros agarravam, uma coisa de louco. Até que um dia uma senhorinha lá do final da rua, sem estudo, nunca sentou num banco de escola para fazer a 8ª série, nem o 2º grau, muito menos faculdade. Essa senhorinha levantou e falou: olha, gente, existe um tipo de material que a gente pode jogar aqui, que é chamado saibro, né? Saibro, e que não vai fazer esse barro todo que está agarrando os carros aqui e suja todo mundo, não. E essa senhora fez um movimento em toda a rua, e aí foram caminhões comprados, e foi colocado esse tal de saibro ali, e acabou o problema da atoleira, né? Eu era garoto, eu tinha por volta de 10 anos, nós ficamos muito tristes, porque a gente ganhava um dinheirinho para desatolar os carros ali, irmão, que agarrava, a gente empurrava, ganhava uma merrequinha. Perdemos a nossa boca ali de ganhar um dinheirinho ali para empurrar os carros, porque os carros passaram a não atolar mais. Aquela mulher foi o Moisés daquela rua. Ela foi levantada para isso. E você também é um Moisés que será levantado por Deus, querido. Amém? Mas precisa se colocar na posição. Moisés, ele recusa a missão por causa dos seus medos. Uma das coisas que nos atrapalham a exercer a liderança são os nossos medos.
Nós temos medo do que o outro vai falar, não é isso? Será que vão falar o que de mim? Ah, eu sou meio baixinho, magrinho, eu sou assim, eu sou bonito, eu sou feio, eu sou... Sabe? A gente começa a criar medo. E os nossos medos nos bloqueiam, nos atrapalham. Os nossos medos não deixam a gente cumprir o propósito da missão de Deus. Moisés aí, Êxodo 4:10, ele chega para Deus. Gente, olha só, primeiro, o camarada, ele estava acostumado com a sarça queimar ali no deserto, porque isso era normal. Você sabia disso? A sarça, ou a murta, né, é um pé de uma árvore, um arbusto pequeno, ele não cresce muito, e que com o calor do deserto, elas pegavam fogo do nada. Você estava passando assim, daqui a pouco o troço começava a pegar fogo. Acontecia isso com a sarça. E se você ler o texto direitinho, você vai ver que Moisés, ele se aproxima da sarça, não é porque ela pegava fogo, é porque ela pegava fogo e não se consumia. Porque pegar fogo, a sarça, era normal ali no... Irmãos, a gente está falando de 50 graus. Essa semana aí bateu, né? Antes de 40, 41, né? Tava todo mundo doido de calor. Eu tava me derretendo, irmãos. Andando, fazendo visita nesse bairro aí com meu carro quente, igual ele é, né? Tava me derretendo. É bom que perde um pouco também essas gorduras aqui. Mas aí o que acontece? Imagina 50 graus. Aquilo pegava fogo. Só que o interessante foi que Moisés, ele chega lá, aquilo pega fogo e aquilo não se consome. Aquela planta, aquele arbusto, não... E ele ficou, que negócio é esse? Eu nunca vi isso. E ali o anjo do Senhor se manifesta a Moisés. Então já é algo sobrenatural. Já é algo para você falar assim, poxa, o negócio é firme mesmo, Deus está comigo, eu vou com tudo, vou meter o pé na porta, Deus está comigo, eu não estou sozinho. Mas ao contrário disso, Moisés, ele tem medo. E o medo de Moisés o paralisou. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você é paralisado por causa do seu medo? Você perde um bom negócio por causa do medo. Você perde um bom emprego por causa do medo. Eu não. Eu não vou conseguir, não. Eu não tenho uma boa postura, uma boa imagem. Eu não vou conseguir. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele não olha a aparência. Deus, ele olha o coração. Deus, ele olha o coração. Nós julgamos pela aparência. Deus, não. E Deus te conhece. E Deus sabe da tua capacidade. E se Deus abriu aquela porta para você entrar, você tem que entrar em nome de Jesus. Porque é a porta que Deus abriu para você. Não tenha medo. Fazendo um parênteses, abrindo um parênteses aqui. Samuel foi convocado pelo Senhor para ungir o novo rei de Israel. Saul tinha caído em desgraça. E aí Samuel pega o chifre, é símbolo de poder, de autoridade ali naquele tempo, naquela época, no contexto bíblico. Hoje já não, mas naquela época sim. Ele pega um chifre, enche com azeite, e Deus fala, eu vou para... E Samuel fala, vou para onde? E Deus fala, vai para a casa de Jessé. E Samuel com um chifre, com azeite, vai para a casa de Jessé, ungiu o novo rei de Israel. E quando ele chega lá, perfilam os filhos de Jessé, um grandão, 1,90 m, bonitão, fortão, uma postura bacana. E aí Samuel olha, esse tem pinta de rei. Esse aí vai ser rei, irmão Douglas. E quando ele vai com o azeite, ele fala, não, Samuel faz isso não, tá doido? Não é esse não. Não é esse não, senhor. Não. Tem um outro ali também que é fortão, que é bonitão. Vem cá, é você. Também não. Não foram nenhum dos bonitões e fortões. Nenhum deles. E aí Samuel dá uma crise no profeta e ele fala assim, e agora? Aí ele chega para Jessé, vem cá, tu tem mais algum filho aí? Tipo assim, eu acho que eu ouvi errado o que Deus falou comigo. Tu tem mais algum filho aí? Tenho. Tem um, sabe? Magrinho, pequenininho. Tá lá cuidando das ovelhas. Então manda chamar esse daí.
e vão lá chamar Davi. E Davi chega fedendo, porque quem cuida de ovelha o dia todo fica fedendo a ovelha. Desculpa o que eu vou falar aí no Facebook para os irmãos, a cocô de ovelha, fedendo mesmo. Quem é do campo aqui sabe que tem quem cuida de gado, né? De bois, de vaca que cuidou e de cabra. No final do dia tu fica fedendo, não tem jeito, irmão. Vem Davi, nem um banho toma e chega lá. E aí o que é que Deus fala? É esse. Eu não vejo pela aparência, eu olho o coração. Deus olha o teu coração. Então, se Deus está te dando a missão nessa noite, eu não sei qual é. Não tenha medo. Se Deus está abrindo uma porta de negócio para você, não tenha medo. Não tenha medo. Se Deus está te dando um projeto, irmã Deise, lá na Câmara, não tenha medo. Não tenha medo. Faça. O Senhor é contigo. Moisés, por causa do seu medo, ele travou. E aí em Êxodo 4, verso 10, fala o seguinte: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, eu nunca falei bem, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Segundo os estudiosos bíblicos, eles dizem que Moisés ele era gago, ele sofria de gagueira. Então, ser pesado de língua é não conseguir fazer a dicção correta, né, dos fonemas. Né? Então, ele dava aquela rateada, né? Ele era pesado de língua. Então, esse medo, né, de falar em público estava travando Moisés de cumprir a missão. Mas como Deus é um Deus da graça, Deus de misericórdia, o Senhor providenciou Arão para poder estar ajudando Moisés nesse falar. Mas se você ler o texto de Êxodo, você vai ver que quem fala com o faraó é Moisés, não é Arão, é Moisés. Então, queridos, o que ele precisava é simplesmente de um apoio, né? Um apoio para ele poder não chegar sozinho ali e poder falar com o faraó, ok? Então, os medos, e aí voltando a falar de liderança, os medos nos atrapalham no exercício da liderança, e a gente precisa tirar os nossos medos, exorcizar os nossos medos. Travou, Vinícius? Me ajuda aí. Então, a gente coloca algumas observações do que nós vimos até agora. A primeira, eu voltei sem querer, Vinícius, me ajuda aí. A primeira, Moisés não sabia quem ele era. Eu acho que para Moisés, irmãos, havia uma grande confusão na cabeça dele. Eu sou hebreu ou eu sou egípcio? Eu tenho sangue hebreu, mas fui criado como um egípcio. Moisés, ele não sabia quem ele era. Ele estava no deserto fugindo de uma situação difícil. Quantas pessoas hoje estão fugindo de situações difíceis? Muitas. Estão fugindo e deixando de encarar um problema, mudando de cidade, mudando de estado. Não vai adiantar nada. Um problema que precisa ser encarado. A melhor forma de resolver é encarar esse problema de frente. E Deus sabia quem ele era e tinha um plano para Moisés. Assim como Deus tem um plano para a tua vida. Saber quem você é implica em explorar o seu potencial. Então, querido, querida, a palavra que eu quero deixar ministrada no teu coração nessa noite é que você deve saber quem você é. Buscar esse autoconhecimento. Olhar para as suas qualidades. Olhar para os seus defeitos. E só a partir disso, você vai ter as ferramentas necessárias para você fazer o que Deus quer que você faça. A Bíblia diz que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Então, como é que, pastor, como é que eu faço isso? Eu já vi na vida de Moisés o que aconteceu. Como é que eu faço na minha vida? Você vai fazer através da intimidade com Deus.
porque Deus te criou. Deus, Ele conhece desde a menor célula do seu corpo. Deus conhece você. E através da intimidade com Deus, esse Deus vai revelar o que você precisa mudar, o que você precisa caminhar, aonde você precisa estar. Deus vai fazer esse trabalho na sua vida. Você crê nisso? Amém? Deus tem grandes coisas para fazer contigo. Deus tem grandes planos e projetos para a sua vida. E só não acontecer porque você está limitado. É você que está se limitando. Não foi Deus que disse para você, não, você não dá para nada. Não, foi você que disse. Foi uma palavra que você ouviu de fora e que disse que você não vai conseguir. Todo mundo consegue, mas você não. E você pegou aquela palavra, colocou para dentro de você, você importou aquela palavra, e aquilo está travando o teu avanço. E quando eu falo isso, eu falo numa esfera macro. Não é só nos trabalhos da igreja, nos dons e talentos da igreja. Eu falo na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua família. Então, querido, que Deus te abençoe e que você possa desenvolver isso, saber quem você é e, sabe, fazer como esse garotinho está fazendo aí. Olha lá, ele tem lá parece que uma medição ali, né? Como se fosse uma fita métrica, e ele está regando como se fosse uma planta, para que ele venha o quê? Crescer. Deus quer que você cresça para a glória dele. E esse crescimento é a partir do primeiro texto que eu li aqui com vocês. Colossenses 3, 23 e 24. Crescimento é para o Senhor. Tudo que você vai fazer não é para homens, mas é para o Senhor. Você vai fazer de todo o coração. E Deus vai recompensar o teu trabalho. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Quero também abençoar a vida aí, que Deus abençoe a vida dos nossos visitantes. Estou vendo ali? Tudo bom? Muito obrigado por estar conosco. Tem mais gente nos visitando aí? Deus abençoe. Né? Deus abençoe você do Facebook. Eu sempre dou uma esquecida do pessoal do Facebook, mas aí puxa meu orelha, pastor, lembra da gente no Facebook. Deus abençoe você no Facebook, está aí com a gente, tá bom? Manda um feedback para a gente aí, como é que ficou o som, como é que ficou a imagem, a gente está testando tudo. Nos ajude aí a melhorar nossa qualidade. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus? Antes de orarmos, quero confirmar a nossa reunião de hoje, após o culto, com a liderança do Ministério Infantil, tá bom? Estamos aí em vias de voltar o nosso culto infantil. Graças a Deus, as coisas estão começando a se normalizar, né? Gradativamente nós vamos voltar ao nosso culto infantil para a glória de Deus, né? Vamos estar confirmada a nossa reunião hoje após o culto da noite. Eu quero convidar o irmão Humberto para estar fazendo essa oração nesse momento. E após a oração do irmão Humberto, nós vamos impetrar a bênção apostólica. Amado Deus e eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor nesse momento por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de reunirmos aqui, nosso Deus, no templo, para junto, nosso Deus, em comunhão com o Senhor e com os irmãos. Estamos aqui, nosso Deus, realizando este culto de louvor e gratidão e de estudo da Tua Palavra. Te agradeço, nosso Deus, pelo Teu servo, o pastor Celso. Ele, nosso Deus, colocou no seu coração esse desejo de ensinar a igreja sobre liderança. Continue abençoando, nosso Deus, o Teu servo, e que nós possamos, nosso Deus, que estão ouvindo, vamos colocar em prática. Porque se nós não tivermos, nosso Deus, a prática, a experiência, muitas das vezes a gente se enrola em muitas coisas. Mas com a Tua ajuda e com os ensinamentos que a gente recebe, nosso Deus, de Teus servos, o Espírito Santo possa abrir as nossas mentes e nos dar entendimento, nosso Deus, para que possamos fazer a Tua obra melhor do que nós temos feito até agora. Continue abençoando a Tua igreja, Pai. Abençoa, nosso Deus,
os membros que não pôde vir aqui por enfermidade. E eu te rogo nesse momento, continua abençoando a primeira igreja Batista de Pilar. E esse grupo que está aqui ouvindo a tua palavra, que possa, nosso Deus, tirar alguma lição para poder, nosso Deus, passar para outras pessoas. Eu te agradeço, nosso Deus, que enquanto o teu servo estava falando, eu estou lembrando, nosso Deus, de muito passado da minha parte, e eu agradeço, Senhor, por aqueles momentos que eu tinha alguma dúvida, mas o Senhor sempre me ajudou. Continue abençoando, Pai, a tua igreja. Abençoa o pastor Celso, nosso Deus, na liderança desta igreja, dando ao teu servo cada dia, nosso Deus, visão do Espírito Santo, para que ele possa, ó Deus, conduzir esse rebanho, nosso Deus, que está sob a responsabilidade dele, como líder, na orientação do Espírito Santo de Deus. Agora, Pai Santo, nós vamos para os nossos lares. Nos guarda, nosso Deus, que possamos chegar em casa em paz, encontrar os nossos em paz e nos dar um restante de semana guardado debaixo das tuas potentes mãos. Não deixa nós andar sozinhos, que nós precisamos do Senhor, de dia e de noite. Que teus anjos estejam acampados em volta de cada um de nós, nos guardando, nosso Deus, livrando dos homens bravios, ignorantes, nosso Deus, livrando, nosso Deus, dos acidentes, que possamos, nosso Deus, viver uma vida também alegre, por poder estar te servindo em espírito e em verdade. Continue abençoando a Igreja Batista de Pilar, que essa igreja, nosso Deus, ela continua sendo um farol aqui nesta localidade. Perdoa as nossas faltas, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra e com cada família aqui representada, desde agora e para todos sempre. E o povo de Deus diz... Amém. Faça oração silenciosa. Vamos em paz para os nossos lares. Próximo domingo às 9 horas estaremos aqui para adorar o Senhor. O sol já se pôs, a dor não se foi. O que é que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei de sofrer. Eu quero